Você está preparado para fazer uma avaliação no final deste vídeo, abrangendo as lições do segundo trimestre da EBD Adultos deste ano de 2022? Então assista este vídeo, este resumão da lição de número 13 e no final deste vídeo uma avaliação para você testar os seus conhecimentos. Portanto, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou alegre e satisfeito com Cristo em dar encerramento ao segundo trimestre na sequência de vídeos neste canal e que Deus continue abençoando a todos que têm participado assiduamente, têm deixado os seus likes, os seus comentários, a sua inscrição. Eu tenho certeza que juntos nós continuaremos crescendo no conhecimento e na divulgação da palavra do Senhor. Encerrando o assunto sobre os valores do reino de Deus, deste segundo trimestre da classe de adultos, estamos agora na lição de número 13, encerrada neste domingo, e traz o tema A Verdadeira Identidade do Cristão. Nós vemos no decorrer destas lições, baseadas nos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, próximo ao Mar da Galileia, os valores do reino de Deus, a sua ética, a sua moral, que aquele que quer ser discípulo ou já é discípulo de Jesus Cristo, ele possa praticar tudo aquilo que ele tem aprendido com o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra. Lição de número 13 traz o tema A Verdadeira Identidade do Cristão. E já no texto áureo da revista, nós vemos que Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática na lição, no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. E já na leitura bíblica em classe, que se encontra no livro escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 27. Ou você lê o texto na sua lição, ou na Bíblia Sagrada, ou pause este vídeo e você conseguirá fazer a leitura desta base bíblica para este tema, sendo um verdadeiro cristão. Já na introdução, nós percebemos que os discípulos de Jesus, eles devem fazer a diferença. Jesus, ele chama as pessoas a terem uma mudança de comportamento, terem uma mudança de atitude, de ações, de mentalidade, de caráter, para que o nome do Senhor seja glorificado e a pessoa tenha a vida eterna em Deus. Não somente de palavras, mas em ações. O discípulo do Senhor, ele precisa entender que não adianta somente proferir palavras ou ouvir boas palavras, mas elas precisam ser expressas através das ações, das atitudes e dos comportamentos do discípulo, seja homem, seja mulher. Ele precisa também praticar, viver aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele aprende e também aquilo que ele ensina e prega. E que nós veremos nesta lição que é necessário ouvir e praticar. Quando Jesus traz estes últimos ensinamentos no Sermão da Montanha, falando sobre aquele que ouve e pratica, comparado ao homem prudente, ao homem sensato, ele também usa uma outra figura, que é o homem imprudente, que é aquele que ouve, mas não pratica aquilo que ouviu, não pratica os ensinamentos de Jesus. É o que nós veremos dentro deste tema. O primeiro tópico da lição, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. 1.1, uma fé só de palavras? Será que resolve apenas ter fé, mas somente de palavras? Nós vemos que em Mateus capítulo 7, versículo 1, o próprio Jesus Cristo disse que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20,
ele escreve que o reino não consiste só em palavras, mas em poder ou, dependendo da tradução, em virtude. E o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Portanto, a fé que nós temos, ela precisa ser praticada. Aquilo que nós ouvimos precisa ser colocado em prática. Não resolve somente dizer que serve, somente dizer que acredita, mas é fundamental viver aquilo que diz acreditar. Portanto, o Evangelho do Senhor consiste em fé, palavras, mas também em ações. Que tipo de vida você está tendo? Que tipo de vida eu estou tendo? 1.2. Os milagres não transformam o caráter. Uma das coisas que nós aprendemos no ensinamento de Jesus, nesta leitura bíblica, nesta base, é que dizer que realiza milagres, dizer que expulsa demônios, dizer que prega bonito, que ora bonito, que ensina bonito, isto não é suficiente para demonstrar uma mudança de caráter. O caráter transformado, ele é perceptível ou percebido nas ações que a pessoa tem no seu dia a dia. Mateus 7:23 diz que mesmo com milagres não tiveram direito ao reino dos céus. Jesus, ele nunca deu importância aos elogios. Lucas 11:27-28. Nós vivemos um tempo em que é necessário para algumas pessoas serem elogiadas, serem aplaudidas. Mas Jesus, em momento algum, ele deu importância para esse tipo de comportamento, esse tipo de recompensa. Tiago 2, verso 18 ao 20, vai dizer que lá, se você ler estes dois versículos, você vai perceber que a palavra reprova a falsa piedade. Portanto, a pregação, o ensino, milagres, títulos, ministério, não são provas de mudança de caráter. Nenhuma dessas condições, desses comportamentos, provam que uma pessoa ela tem um caráter digno de um discípulo de Jesus. Não resolve somente as palavras, mas também elas precisam ser acompanhadas de um comportamento que venham ser condizentes com as palavras, com aquilo que ouve, com aquilo que aprende, com aquilo que ensina, com aquilo que fala. 1.3. Fazendo a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21, você vai perceber que o verdadeiro discípulo, ele vive em total obediência a Deus. Ele não vai obedecer em parte, ou vai selecionar o que ele obedece, o que ele não obedece, mas ele vai ter uma obediência total ao Senhor através dos seus ensinamentos. A vontade que está presente lá no texto vem do grego telema, que significa determinação, escolha, inclinação, desejo ou prazer. É justamente no foco, no objetivo, naquilo em que a pessoa vai se esforçar em fazer, em adquirir para si. Jesus, ele é o exemplo maior, sempre seguiu tudo certo. Se tem uma pessoa que é um exemplo superior, um exemplo perfeito para a nossa vida, durante toda a existência, é o próprio Jesus Cristo. Ele chega a dizer que ele fez tal comportamento para que os discípulos também fizessem o mesmo. Estamos em uma época que não é tão diferente das épocas passadas, como, por exemplo, durante o ministério de Jesus, em que os escribas e fariseus demonstravam uma falsa piedade, colocavam leis e preceitos pesadíssimos sobre os judeus, nos quais nem eles conseguiam seguir. Na nossa época, existem aqueles que criam tantas regras, tantas obrigações que são extrabíblicas, se esquecendo que o fundamento, a doutrina bíblica é aquela em que está presente na palavra do Senhor, que foram ensinadas por Jesus e por seus apóstolos. Até na oração, que seja feita a vontade do Pai.
Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que tudo precisa ser de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Até mesmo na oração. Nem tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. O Senhor vai fazer. Por quê? Porque precisa se encaixar, estar moldado ou moldada as petições, as súplicas, de acordo com a vontade do Pai. E se for da vontade do Pai, Ele com certeza concederá com o maior prazer. Segundo tópico, em que estamos alicerçados? Quando Jesus profere os ensinamentos presentes neste texto, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, ele usa duas figuras. O homem prudente que constrói a sua casa ou edifica sobre a rocha, e o homem imprudente que edifica ou constrói sobre a areia. E aí Jesus ele vai diferenciar, mas nós perceberemos no texto que todos dois ouviram as palavras. A diferença é que um ouviu e praticou, colocou em prática, assimilou aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu. Enquanto o outro, ele ouviu, mas ele não assimilou, ele não colocou em prática na sua vida pessoal, na sua vida própria, na sua vida cotidiana. O que acontece muitas das vezes em vida de muitas pessoas é que a base, o fundamento, o alicerce não foi bem preparado, não foi bem formado, pulou-se etapas. E aí vem as chuvas, vem os rios, vem os ventos, vem as adversidades da vida, e aí é aquele tipo de cristão, ou como dizem no popular, aquele tipo de crente fraco, que a primeira dificuldade ele abandona a fé, como que se Deus fosse culpado, como se Deus fosse responsável pelo seu fracasso, pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Mas quando o crente, o cristão, o discípulo, ele tem a sua vida pautada, fundamentada, alicerçada na palavra do Senhor, ele enfrentará dificuldades? Sim. Enfrentará adversidades da vida? Sim. Enfrentará problemas com frequência? Sim. Mas ele tem a estrutura para suportar as dificuldades que vêm. Seja em qualquer época, em qualquer década, em qualquer movimento, em qualquer evento que venha surgir no mundo globalizado ou na sociedade, ele conseguirá vencer e manter a sua vida digna e fiel em Deus. A alicerce começa pelo ouvir. Mateus capítulo 7, versículo 24, nós entendemos e percebemos que precisa ouvir a palavra. Palavra vem do grego logos, que traz a ideia de posse, ou seja, não é qualquer palavra, mas as de Jesus. Jesus ele diz para os discípulos que era necessário que eles ouvissem as palavras, mas que palavras? As palavras de posse de Jesus, ou seja, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Tem aqueles que se deixam levar por qualquer palavra, por qualquer tipo de ensinamento, e são destruídas pelas adversidades da vida, são derrotadas. A sua ruína, a sua queda, ela vem com questão de tempo. Mas quando ouve a palavra do Senhor, ela tem a sua vida firmada em Cristo, que é a nossa rocha. Uma vida bem estruturada baseia-se em uma absorção de conteúdo de qualidade, que no caso, a palavra de Deus. E aí eu te faço uma pergunta. O ensino que você recebe, seja em qualquer lugar, é um ensino de boa qualidade? A pregação que você recebe, que você ouve, é uma pregação fundada ou fundamentada na palavra do Senhor? Pense nisso. Muitos estão se deixando levar por falsos profetas, por falsos ensinamentos, por heresias, por doutrinas de homens. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos a convicção do Deus que nós servimos e da palavra que nós temos
digerido para a nossa vida e também para a nossa família. Salmo 127, verso 1, nós entenderemos ali que o Senhor é o nosso alicerce. 2.2, a importância do bom alicerce. Qual é a importância de se ter um bom alicerce? Qual é a importância de se ter um bom alicerce? Todo construtor, pedreiro, mestre de obras, engenheiro, arquiteto, ele sabe que para se ter uma edificação, o primeiro estágio concretizado é justamente o alicerce da construção, é o fundamento da construção. Seja uma casa, seja um prédio, seja o imóvel que for, para que ele se sustente por décadas, aonde ele vai ser construído, o primeiro passo é o alicerce. Um alicerce bem projetado, um alicerce bem arquitetado, um alicerce bem construído, um alicerce bem preparado. Porque o edifício que estará sobre aquele alicerce, ele terá condições de resistir aos temporais, às chuvas, às trepidações, ao movimento da própria terra, que por natureza a terra se movimenta. Por isso que existem trincas em algumas residências e até mesmo prédios, que faz parte do terreno, dependendo do tipo de terreno. Mas independente do tipo de terreno, o que vai sustentar a casa para que ela não venha cair e dar rachaduras horríveis, levando até mesmo à sua demolição, é um alicerce bem estruturado. É justamente isso que Jesus quis trazer aos seus discípulos e às pessoas que estavam presentes no seu sermão ali naquele monte, naquela montanha. A importância do bom alicerce. O construtor sabe da importância de uma base bem preparada. Quando se faz um edifício com alicerce mal estruturado, a ruína é certa. Ao concluir o Sermão do Monte, Jesus forma a figura de, primeiro, um construtor prudente que constrói na rocha, ou seja, é aquele que ouve e pratica. Coloca em prática o que aprendeu. O segundo é o construtor imprudente que constrói na areia, que é aquele que ouve e não pratica. Quantas vezes você vai ensinar alguém? Mas isso eu já sei. Não, mas não é dessa maneira. A pessoa não aceita o ensinamento, não aceita o conselho, não aceita a pregação fundamentada na palavra. E aí vai atrás de revelações, vai atrás de profecias. Não que não existam, porque existem dons do Espírito Santo. Mas a maior profecia revelada até hoje está presente na Bíblia Sagrada. As maiores profecias e mais importantes estão registradas na Bíblia Sagrada. Todas sujeitas a chuvas, rios, ventos e etc. Ou seja, todas as duas figuras que Jesus usou estão sujeitas às adversidades corriqueiras, cotidianas. 2.3. A relevância do praticar. Ouvir e praticar provam quem é discípulo de Jesus. Você vai com o tempo percebendo quem é discípulo de Jesus através daquilo que ele pratica, através das suas ações, porque ele colocou em prática o que ele aprendeu, o que ele ouviu de alguém. E quando ele ouve e pratica a palavra do Senhor, ele sim será percebido como discípulo. Mas tem muitos que ouvem, mas não praticam. Tem conhecimento, tem estudo, mas não vivem aquilo que eles conhecem. O prudente, do grego phronimos, significa inteligente, sábio, que edifica na rocha que é Cristo, a sua construção. O imprudente, insensato, do grego moros, é o tolo, o ímpio, o incrédulo. E aí vem uma pergunta na lição. Sobre qual fundamento você tem edificado a sua casa? Que aqui traz o significado da sua vida. Em qual fundamento você tem edificado a sua vida? Em que tipo de alicerce está fundamentado a sua vida? Hein?
já tem a resposta. 2.3 fala sobre isso, que é a relevância do praticar. E 3, que é o último tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Depois que nós aprendemos todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele é a nossa verdadeira identidade. A identidade do cristão é Jesus. É nele que nos identificamos. É nele em quem nós espelhamos a nossa vida. É ele a quem seguimos os passos. É ele a quem nós servimos com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. 3.1, Jesus, nosso maior pregador. Muitos veem Jesus como um iluminado. A sociedade, estudiosos, pesquisadores, filósofos, líderes, veem Jesus como um iluminado, um grande mestre, que não exige moralismos, mas apenas amor, boas virtudes e moral. É o que está circulando muito hoje na rede social, que Deus é amor. Mas se esquecem que Deus também é justiça. A salvação é pela graça por meio da fé, Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas quando você pega outros versículos, outras passagens da Bíblia Sagrada, você vai perceber que para seguir Jesus é necessário negar-se a si mesmo, é necessário renunciar, é necessário carregar a sua cruz. Outras passagens você vai perceber que a Bíblia ela faz uma distinta separação entre obras da carne e obras do Espírito. E você fazendo uma junção de todos os textos, é onde eu falo que a Bíblia ela precisa ser entendida e estudada e assimilada no seu todo, no seu geral, você vai perceber que existem muitos tipos de pessoas que, com o seu comportamento frequente, elas não herdarão o reino dos céus. Ah, Sérgio, mas Deus é amor. Realmente Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus perdoa o pecador? Perdoa. Deus perdoa os pecados? Perdoa. Com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas Deus perdoa. Mas uma coisa que é interessante perceber e aceitar que é necessário obedecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele é a nossa identidade, ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo a ser seguido. Os evangelhos mostram um Jesus que chama os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17. João Batista pregava o arrependimento. E Jesus, quando veio, trazendo mensagem de amor, você vai perceber em Mateus 4, verso 17, você pode ler aí, que Jesus também chama o pecador ao arrependimento para participar do reino dos céus. É necessário arrepender-se. Não tem como. Tem momentos que a palavra é dura, é difícil, mas é necessário aceitar a palavra do Senhor. Mas aceita com prazer, com gratidão, com satisfação, que a recompensa é muito melhor do que não aceitar a palavra do Senhor. 3.2, a autoridade do ensino de Cristo. Jesus ele ensinava com autoridade. Uma coisa é importante entender que a Bíblia fala de autoridade e poder. Autoridade é justamente a legalidade, é a autorização legal para exercer um papel, uma atividade, uma função. E poder justamente fala de virtude, de qualidades sobrenaturais que estão sobre a pessoa. Jesus ele tinha sobre si autoridade, ou seja, legalmente falando, ele foi autorizado pelo Pai a vir ao mundo, a ensinar a sua palavra. E quando virtude e poder, você vai perceber que a palavra vai dizer que sobre Jesus o Espírito o ungiu. Fala de poder e virtude. Tem um versículo que fala justamente sobre isso. Jesus ele recebeu a autoridade do Pai, João 10, 18, 17, versículo 2. Após ressuscitar, ele afirma, toda a autoridade me foi dada, Mateus 28, 18. Jesus ele chama para si a questão da legalidade, que ele tinha esse poder legal, essa autoridade para exercer o seu ministério. Hebreus 4:12, a carta aos Hebreus 4, versículo 12, diz que a sua palavra é viva e eficaz. Sabe quando veio
no meu coração, na minha vida, o desejo de confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Resumidamente, numa certa noite, após eu chegar da escola do 2º grau, sem sono, fui ler o Novo Testamento, e justamente o Evangelho de Mateus na genealogia. Li uns 5 capítulos, e ali, no meu coração, já veio o desejo ardente de confessar a Cristo como Salvador. Procurei a minha saudosa vovó, irmã Vicência, e falei para ela que eu queria ser crente na igreja em que ela participava. Na época, tinha o presbítero Bill, que não era presbítero, mas já também servia ao Senhor na igreja, e a sua esposa, a Áurea, que é minha tia. E ali, no domingo, quando foi no domingo próximo, fomos à igreja cultuar, e a minha avó mandou o bilhete que eu queria confessar a Cristo como Salvador. Apenas lendo o Novo Testamento. Veja que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra ela é apta para discernir até mesmo os pensamentos e intenções. 3.3, para encerrar, Jesus como nossa identidade. Primeira carta de João 3.2 diz que o veremos e seremos semelhantes a Ele, que já trata de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Para chegarmos lá, precisamos andar como filhos de Deus, na eternidade, na vida com Deus, desenvolvendo as bem-aventuranças ensinadas, como sendo sal, luz neste mundo, justiça de Deus, que devemos procurar em praticar, priorizar, o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera e etc. Pois fomos chamados para entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e fazer a vontade de Deus. Conclusão. O Sermão do Monte é para ser praticado, vendo o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial, que sua ética é celestial, e para vivê-la é necessário ter o caráter transformado, a fim de glorificar a Deus. Está aí mais um resumão de uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos, do 2º trimestre deste ano de 2022. E partindo para a avaliação que eu fiz, você pode testar os seus conhecimentos dentro de todas as lições, quase, que estão presentes neste trimestre. São 10 questões e essas questões estarão disponíveis, o questionário estará disponível na descrição deste vídeo, juntamente com todos os slides que eu utilizei na gravação deste vídeo, também estarão disponíveis na descrição deste vídeo. E vamos lá para a avaliação. Você pode colocar as respostas nos comentários e eu estarei te dando a sua nota, a sua avaliação. São apenas 10 questões. Escola Bíblica Dominical. Está aí aluno, quando é uma aula presencial, o aluno põe seu nome, está aí 26/6/2022, avaliação do 2º trimestre, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Primeira questão, principal texto que contém o Sermão do Monte. Mateus 5:6-10, 5:6-7 ou Tobias 5:6-7. Marca um X aí na que você acredita estar certa. Segunda questão, local, Sermão do Monte. Próximo ao mar da Galileia e Cafarnaum, letra A. Letra B, próximo à Judéia e Jerusalém. Letra C, próximo ao Mar Vermelho e Jerusalém. Terceira questão, para quem Jesus proferiu o sermão? Letra A, Davi, Saul e Salomão. Letra B, discípulos e a multidão. Letra C, as igrejas da Ásia. Marca a resposta certa. Quarta questão, como discípulo de Jesus Cristo, qual a função neste mundo? A, sal e luz. B, sal e trevas. C, sol e lua. Qual é a resposta correta? Quinta questão, o que Jesus fez com a lei no sermão? Letra A, a destruiu, abolindo e criando uma nova, pois estamos na graça. Letra B, a cumpriu, completou, aperfeiçoando-a, pois ele valorizou o passado. Letra C, a cumpriu, porém instigou as pessoas a se rebelarem contra ela. Sexta questão, qual o significado da letra da lei? Letra A, somente ao papel, pois a letra mata e o espírito vivifica. A gente está escutando isso com tanta frequência, né? Por isso não se pode estudar. Letra B, ao antigo concerto que revelam proibições escritas mostrando o pecado e a condenação.
Letra C. Ao antigo concerto, que não tem utilidade alguma para os dias atuais? Sétima questão. Sabe-se que repudiar é diferente de divorciar, e que a união por Jesus não era para ser desfeita. Devido à dureza de coração, quais os motivos entendem-se que pode chegar ao fim, a união? Letra A. Morte, adultério, abandonado pelo descrente. B. Morte, insatisfação sexual, abandono pelo crente. C. Morte, novas experiências com pessoa mais nova, elevado senso de espiritualidade. Oitava questão. O cristão ofendido ou injustiçado deve fazer o quê? Letra A. Vingar-se, valendo-se da lei de talião. B. Vencer o mal com o bem. C. Fazer justiça com as próprias mãos. Letra D. Viver irado e dar o troco. É bom demais dar o troco, não é? Será que o crente tem esse sentimento? Eita Jesus, hein? 9. A quem Jesus com frequência chamava de hipócritas e orientava os discípulos a serem diferentes deles. Letra A. Essênios e levitas. Letra B. Escribas e fariseus. Letra C. Ananias e Safira. 10. Quem é o homem prudente na visão de Jesus? Cristo. Letra A. O que ouve e pratica a palavra. Letra B. O que ouve e somente diz fazer. Letra C. O que é rico. Letra D. O que conhece e não pratica a palavra. Que Deus te abençoe ricamente por estar participando destes vídeos, deste canal, e aguarde para o terceiro trimestre, o novo assunto que com certeza será tão maravilhoso e excepcional quanto todos os assuntos anteriores que chegaram até nós como igreja e membros da igreja do Senhor.